meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes! Obrigada pelo carinho da audiência. É Campo Aberto para a Cultura. E os nossos convidados de hoje vão falar de um tema que é cultura alimentar. É o professor Miguel de Carvalho, que é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, e a Rosali Bandeira, que é mestre em agroecologia, né? Eu sou caloura ainda, mas também vamos ser colega daqui uns dias. Então é assim, eu trouxe eles para falar um pouquinho de cultura alimentar, porque eles são vegetarianos. E a cultura alimentar tem tudo a ver, né, com a nossa cultura, com o posicionamento que a gente tem diante da sociedade, o porquê disso, né? O porquê que vocês optam por uma alimentação vegetariana. Vou começar perguntando para o professor Miguel. E na medida que a gente vai sentindo aí alguma dúvida, vai tirando com eles, porque esse assunto é bastante interessante. A gente tem uma comunidade vegetariana bastante interessante em todo o país. E tem um motivo, né? Tem um porquê, né, professor? Qual que é o motivo? Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Serli. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Me sinto feliz mesmo de poder falar sobre esse tema tão interessante. E, bom, o motivo para ser vegetariano, no caso eu teria que explicar os meus motivos, digamos, de experiências de vida, né? Então, eu me tornei vegetariano em 2005, há 12 anos atrás, portanto, e eu estava fazendo mestrado em História nessa época, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e meu tema de pesquisa era sobre florestas e desmatamento. E, enfim, aí eu pesquisava muito, refletia, lia sobre a questão das florestas, dos impactos sobre as florestas, o quanto as culturas agrícolas, né, impactavam, quais eram os fatores que impactavam muito o meio ambiente. E uma das coisas que começou a me chamar a atenção é justamente a grande quantidade de recursos naturais, enfim, áreas, né, que são devotadas para as criações de animais, né? Então aquilo começou a me despertar para uma possibilidade de transformar a minha alimentação, né? E pensar numa filosofia vegetariana. E para o consumo de carne, né? Porque não é pelo bem dos animais, para que eles se procriem e vivam dividindo a natureza conosco, é para consumi-los mesmo. Então, e aí posteriormente, logo depois que eu me tornei vegetariano, alguns meses depois, eu comecei a entrar em contato com as ideias sobre os animais, sobre a compaixão pelos animais, a questão ética com os animais, o sofrimento que está envolvido, né, com as criações, né, então as práticas de abate, todas as coisas terríveis que antes eu achava que eram coisas normais, que todo mundo deveria aceitar como coisas banais do dia a dia, coisas normais, naturais, mas aí eu comecei a perceber que isso na verdade é mais uma questão de escolha e da forma como as pessoas são criadas do que necessariamente uma necessidade humana, né? E cultural mesmo, né? Exatamente, é muito mais uma prática cultural, uma tradição, do que algo que é impossível, que é incontornável, que é inevitável, né? E uma questão de convencimento, né? Também por isso que hoje eu acho que vocês têm uma responsabilidade grande de falar disso pra gente de uma forma assim que a gente consiga se convencer. Porque eu, por exemplo, eu poderia ser vegetariana, eu posso passar sem carne muito bem, né? Eu sei cozinhar alguns alimentos que não precisa usar carne. Não sei se teria facilidade para não usar ovo e leite também, mas, enfim, a carne eu poderia tirar perfeitamente da minha alimentação hoje. E não sou porque eu não sou convencida. Porque, por que eu não sou, né? Por que eu não deixo de comer carne, uma vez que a proteína eu posso absorver em outros alimentos, né? Conforme eu estava lendo aí num material que você até me possibilitou acesso.
Então é isso, né? A questão do convencimento. Então eu queria passar para a Rosalie um pouquinho, se apresentar também, falar quais são os motivos dela, por que você optou pela alimentação vegetariana. Ok. Aos 17 anos, tornei-me vegetariana, mas foi uma luta em casa, né? Minha mãe não aceitava, os amigos questionavam, alguns brincavam e me mantive forte e decidida por um tempo. Só que eu caía muito na bobagem dos colegas e amigos e da minha família. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Eu achava que ser vegetariana era, sim, comer cereais, vegetais e ficava muito em torno da soja também, né? Isso em mais ou menos que ano? 2004. Então eu não tinha conhecimento, muito nova e, enfim, acabei deixando de ser vegetariana. Porém, ao longo, vamos falar de 2007 até o ano passado, começo do ano passado, ao longo de todo esse tempo, eu comia carne, mas eu sentia muita pena. Então eu comia, eu sabia o que estava ingerindo e principalmente quando eu saí de uma metrópole, de uma capital, vim para cá, Laranjeiras do Sul. Então fiquei mais próxima de criação de animais. O que eu sabia que existia, eu passei a conviver. E eu passei a não aceitar isso. Sabe, quando eu olhava aquilo e ver que pessoa, hoje é o dia de vamos matar o boi, vamos carnear, Abater um animal. Exatamente. Então, aquilo ali passou a mexer muito comigo. Então, sempre que eu me alimentava e tinha uma carne, que hoje eu não digo assim, eu não falo mais carne, eu digo que tinha um animal no meu prato, eu comia. Mas sentia muita pena, muito remorso. Não estava mais sentindo prazer de comer carne. Nenhum. Ao ponto que eu pensei, ok, se eu estou sentindo pena, se isso está me incomodando, por que eu ainda como? Então entra realmente na questão do hábito, da cultura, né, em estar se alimentando dessa maneira, com animais. Então, no início do ano passado, fiquei decidida. Falei, não, agora... Retomou para valer. Pra valer. Então agora quem vai mandar sou eu. Então já pode se cadastrar lá na não associação. Meu paladar. Que a gente brincava no início, antes de começar o programa, né? Que o Miguel já é cadastrado na Associação dos Vegetarianos do Brasil. Não sei se é bem esse o nome. E que a Rosalie ainda não é. Eu perguntei se ela estava com medo de ter recaída. Mas pelo jeito não, né? Não, isso aí tá tranquilo. Tá certo. Então, professor, eu estava lendo um pouquinho sobre o tema, né, antes de conversar com vocês, e um dos argumentos ali da sociedade vegetariana brasileira, né, acho que agora acertei, é de que enquanto você extrai 1 quilo de proteína animal, você precisa investir de 2 a 10 quilos de proteína vegetal para poder obter essa proteína animal, que na verdade é a mesma proteína. Elas têm a mesma equivalência? Sim, elas têm. Na verdade, as proteínas são feitas de aminoácidos, né? Então, o que nós precisamos são os aminoácidos, e os aminoácidos estão presentes tanto no reino vegetal, né? Os aminoácidos que nós precisamos, no caso, né? Que existem aqueles, quanto no reino animal, tanto animal quanto vegetal, né? Então, na verdade, não há... é um grande mito, né, achar que a carne, somente a carne tem as proteínas que nós precisamos. Ou que né? tem uma proteína mais forte. Ou algo assim, do jeito, seja mais potente, digamos assim, né? Acho que tem isso no imaginário de quem come ela carne, né? Seria de uma qualidade superior, né? Isso. E que as proteínas vegetais já estão numa inferioridade. Né? Me parece que tem isso, assim, né? E tem esse sentimento. Então, de quem argumenta que precisa continuar comendo carne. Eu só queria complementar uma coisa que, no meu caso, eu sou historiador, então não sou das áreas da bioquímica, não poderia falar com tanta propriedade dessa área específica da nutrição, por exemplo, né?
Mas no caso, eu estudei bastante sobre a questão do suíno, né, do porco, recentemente na minha pesquisa de pós-doutorado. E uma das coisas que me chamou muita atenção no estudo do suíno é que, como ele se trata também de um animal onívoro, né, assim como o ser humano, digamos, no seu estado original, né, lá no Paleolítico, no estado de natureza, mas o porco, ele também, o suíno, né, o porco, enfim, ele numa alimentação vegetariana, ele se dá muito bem, né, ele se adapta muito bem. Inclusive é o método preconizado nas granjas intensivas de produção animal, né? Que a comida dele é basicamente soja e milho. Uma comida vegetariana. Os que se alimentam de ração têm resíduos de ossos, né, na ração. Mas não é necessariamente... Não é um... Não precisa ter, né? Então, mas vamos complementando aí, a Rosalie vai falar. Serli, nessa questão da carne, uma coisa que eu percebo é muito pela praticidade. Então... As pessoas equivocadamente acham que a carne é a única fonte de proteína, ou a maior, né? Mas, na verdade, eu percebo que é muito pela praticidade. Então, por exemplo, o que eu vou almoçar hoje? Eu não, é outra pessoa. O que vai almoçar hoje? É arroz, feijão, salada e carne. Sempre a carne. Sempre carne, e muita carne. Então, acaba sendo pela praticidade. É a cultura. É o hábito. Está ali, né? Exatamente. Tradicionalmente muito impregnado, né? Você está há gerações comendo carne, não vai pensar diferente enquanto não tiver uma outra visão, né? Um outro olhar para isso. Tanto que eu acho engraçado, um conhecido meu comentou assim, outro dia eu comi seco no almoço. Eu não entendi o que era seco. Ele, não, eu comi arroz, feijão e salada. Eu fiz, você comeu seco? Mas você não comeu seco. Tinha até uma saladinha? Tinha uma salada. Então, assim, ele não sabia, mas esse prato dele, claro que depende da quantidade também de salada que tinha, né, de vegetais, enfim. Mas, nutricionalmente, estava relativamente ok, né? Porque tinha questão de cereais, feijão, ótima fonte de proteína. O arroz também tem fonte de proteína, se for integral, mais ainda. E... o ideal é que preencha pelo menos metade do prato de saladas, de preferência cruas, né? Então, uma outra coisa assim, bem interessante que eu percebi, que nesse meu 1 ano e meio, enquanto vegetariana, é que eu fiquei muito mais criativa na cozinha. Então, naquilo, leite, ovos, eu posso substituir? Posso, e muito facilmente. Como? Quero fazer um bolo, então posso fazer um purê de maçã. Ou posso substituir os ovos por esse purê, ou por linhaça e água. Ou ainda, com banana amassada. Tudo isso vai ajudar a dar liga no bolo, enfim. E bem mais rico em nutrientes também. Exatamente, muito mais rico. Uma outra coisa também em relação ao leite. Tem opção de leites vegetais também. Então, leite de arroz, leite de aveia, leite de coco. É fácil de fazer leite de coco, eu faço. Fácil e gostoso, né? E tem gordura boa. Diferente, por exemplo, dos ovos, que vai ter a questão do colesterol. A gente fica realmente muito mais criativo na cozinha. Bom, então, mas essa questão de criatividade na cozinha é interessante, né? Porque eu tô morando de volta em Laranjeiras, porque eu sou daqui, tô morando de volta há 2 anos e meio. E 20 anos lá em Curitiba tem muita opção de restaurantes vegetarianos e eu dava muita preferência porque eu me sentia bem com a alimentação vegetariana, me sentia leve, me sentia muito bem alimentada, uma variedade enorme de alimentos e uma criatividade enorme, né? Então, tá aí uma potencial vegetariana chegando agora. E eu gostava muito de ir porque eu voltava inspirada em querer executar outras receitas. Então, assim, eu nunca tirei a carne da minha alimentação, mas eu já fiquei, assim, comendo carne poucas vezes, eu diminuo bastante. E não sinto, realmente eu posso ser uma vegetariana, né? Dependendo aí do convite. Vamos aumentar o nosso grupo aqui entrar. Em Então, mas assim, o porquê que a gente às vezes fica achando que é mais prático, como a Rosalie falou? Porque a carne tá ali no freezer, né? Tá congeladinha, à noite você tira, deixa em cima da pia ali, depois já fica fácil de fazer um bife e parece que já tá tudo solucionado, né? Mas as outras coisas também dá pra gente deixar
pré-preparado, digamos assim, né? Você pode ter ingredientes ali que você faça um empanado de berinjela, que é uma coisa super bacana. Eu, quando como berinjela, realmente dispenso carne. E outras coisas, né? Eu tenho práticas mesmo de ter o freezer da geladeira com vários congeladinhos, né? As frutas picadinhas, porque você tritura ali, faz um suco natural e muito rápido. Então, assim, eu não tenho dúvida de que é uma questão cultural, né? É claro que em toda a iniciativa que a gente se insere, o que a gente defende, a gente tem que compreender o outro lado, né? Que há também as pessoas que fazem os questionamentos. Por exemplo, um deles, que eu ia te perguntar. Então, também, lendo lá o material, um dos argumentos dos vegetarianos é que a gente precisa parar de alimentar a exploração de pessoas, porque nas grandes fazendas, onde se fazem as criações de gados, de suínos, ocorre a maior parte do trabalho escravo ainda no Brasil, que, né, muita gente pode duvidar. Nossa região aqui é uma região de gente muito boa, que acredito que não tenha isso, mas há muito trabalho escravo ainda, né, no nosso país. E diz que ali no site da sociedade que há muito trabalho escravo nas fazendas. Mas aí eu fiquei um pouco não concordando com essa ideia, porque falei, bom, mas trabalho escravo também acontece nos plantios de soja. A cana-de-açúcar é a maior referência de trabalho escravo que a gente tem aqui. Então, assim, às vezes alguns argumentos que eu acho que claro que é uma opção que a gente pode ter até pelo benefício que a gente passa a sentir, né? Mas, assim, os argumentos, por exemplo, eu não concordo muito que seja só nessa questão das fazendas de gado ou das fazendas de suíno. Então, que a gente também, ao estar consumindo vegetais, pode estar contribuindo. Mas aí eu sei que eu e a Rosali sabemos que a gente estuda agroecologia, eu estudo agora, desde esse ano. O professor Miguel também. A gente sabe que isso depende da gente também, né? Da gente identificar a procedência de produtos e tudo mais. Então tudo recai numa escolha muito pessoal e que isso é da cultura das pessoas, né? A gente precisa passar a prestar atenção nisso, não é isso, professor? Bom, o que eu posso complementar, né? Eu posso dizer o seguinte, que especialmente a pecuária bovina extensiva, eu acredito que ela, enfim, não é uma questão só de acreditar pessoalmente, mas lendo, né, diversos autores, pesquisadores no assunto mostram que a pecuária extensiva no Brasil, ela está muito ligada à questão do latifúndio, né, da grande propriedade, do desmatamento na Amazônia, né, hoje em dia, né? Então é um fator de expansão, de destruição da floresta, e ela é uma questão também que prejudica a reforma agrária, inclusive, né? Porque como se trata de um uso ineficiente da terra, extremamente ineficiente, né? Um boi, ele ocupa muito espaço, gasta muita energia, água, uma série de recursos que vão de energia elétrica nos frigoríficos, nos congeladores, nos supermercados, uma série de processos. Então é uma forma extremamente ineficiente do uso dos recursos naturais, né? E que usa muita terra, muita área. Então ela prejudica a reforma agrária, ela prejudica a questão ambiental, prejudica a biodiversidade tropical brasileira. E os relatórios que mostram essa ligação ainda com o trabalho escravo, né? Então o trabalho em geral com a pecuária, nos frigoríficos, é um trabalho, às vezes não é escravo, mas é muito humanamente degradante, né? E irracional até, né? Porque você pode ir direto à fonte de proteína e você vai esperar um processo para passar pelo boi para daí vir no seu prato. Exatamente, os vegetais sempre são mais eficientes, né? O que me chama muito a atenção da sociedade vegetariana é que os vegetarianos, em geral, eles têm de graduação para cima, né? Ou seja, são pessoas que estudaram e tomaram consciência disso por convicção de consciência mesmo, de ter certeza disso, de que não há necessidade, né, de passar, de fazer um consumo que acaba recaindo na mesma coisa, né? Você pode ir direto na proteína, enquanto que você
adia ali. Por que será, né? Isso tem motivo também, né, professor? Tem um mercado aí. Sim, eu diria que ser vegetariano no Brasil é nadar contra a corrente, é ser meio do contra, porque o nosso país não tem tradição vegetariana nenhuma, né, na verdade. Então, o nascimento de um movimento vegetariano no Brasil, que é o que está acontecendo, né, a própria sociedade vegetariana, ela surgiu só em 2003, então é uma sociedade muito nova se comparar com a Inglaterra, que tem uma sociedade vegetariana desde o século XIX, por exemplo. Então, o movimento vegetariano e os vegetarianos no Brasil, eles são todos pessoas agora, dos últimos tempos, né? Não existe uma dessa geração mais recente, né? Mas a gente tem a sociedade Hare Krishna também, que é bastante ligado e defensora dos hábitos vegetarianos, né? Aí eu percebo que tem pessoas de todas as idades. A pegada deles é outra ou é essa mesma? A do Hare Krishna? Isso. Eu conheço bem pouco, porém eu sei que eles são vegetarianos estritos, então não consumem nenhum tipo de animal. Nem leite. Exatamente. Nem ovos, nem leite. Porque eles pensam que os animais não devem ser explorados. É religioso, né? Religioso, exatamente. Filosófico também. Filosófico também. Então, assim, nós vegetarianos, as pessoas pensam assim, eles só lutam pela causa animal. Não. Pelas pessoas também, pela boa alimentação também. E pelos animais também. E uma outra coisa é, por que se tornar vegetariano? Bem, tem pessoas que têm alergia à carne. Então acabam cortando da sua alimentação. Do leite também, ultimamente. Outros, exatamente, intolerantes à lactose, outros ainda a ovos. Até porque a qualidade do nosso leite do mercado é bem melhor a duvidoso. gente optar por não tomar, né? Então fica aí a questão dos leites vegetais, né, que são ótimas opções, ricos em cálcio e magnésio. E o magnésio acaba ajudando o organismo a estar captando melhor o cálcio. Outras pessoas simplesmente porque não gostam de carne, ou não gostam de ovos e leite, enfim. E outras pessoas realmente pela questão dos animais, né? Se a gente pensar bem, os animais eles são explorados há milênios, né? Das mais diversas formas. E há experiências muito cruéis, né? O caso do Chester, por exemplo, que a gente festeja o Natal cristão comendo Chester, é um exemplo, né? O que é o Chester, né? É um animal transformado geneticamente, né? Que ele passa a ter o desenvolvimento só numa região do corpo e ele sofre muito com isso, né? Então, mas falando assim do lado prático, assim, da vida de vocês no dia a dia, como é que vocês encontram os produtos desejados para comprar? Porque assim, ser vegetariano também é pensar numa série de outros requisitos, né? Não é só, não vou mais comer carne, não. Tem um porquê, né? Tem um porquê, tem um comprometimento ético, principalmente. Então, como o professor Miguel disse, ser vegetariano no Brasil é remar contra a maré. Eu fico imaginando como é que é ser vegetariano em Laranjeiras do Sul. Boa pergunta. Em Laranjeiras do Sul, onde nós estamos aqui, porque aqui é uma região onde o povo come muita carne. É verdade. E porque tem muita carne disponível, né? Então, assim, como é que é pra vocês ser vegetarianos aqui em Laranjeiras do Sul? Já há uma comunidade? Que grupo que é esse? Tem um grupo grande? Então. Outro dia eu até comentei com o Miguel. Eu falei, Miguel, às vezes eu me acho um ET em Laranjeiras do Sul. Porque quando eu digo que eu sou vegetariana, o pessoal já me olha esquisito. Mas por quê? Essa é a primeira pergunta. Mas por quê? E eu explico. Você não pode comer carne? Eu explico assim, que realmente pela questão dos animais, que eu não concordo que eles devam ser mortos só pelo nosso paladar. E, ok, algumas pessoas entendem, outras aceitam, outras continuam com aquela cara de que não entendeu nada, mas tudo bem. Mas assim, ser vegetariano é fácil. Por quê? Frutas, verduras, cereais. Aí tem um outro mito, ser vegetariano é caro. Isso também. Não é caro. Saber. Porque se a gente pensa que quando a gente vai fazer o rancho do mês,
que é o mais Quais caro? itens mais caros? As carnes. As carnes e seus derivados. Da Exatamente. carne, do leite, né? Exatamente. Então, ser Queijos, vegetariano ovos. não é caro. E vou deixar aqui do Miguel falar da nossa comunidade vegetariana em Vamos Laranjeiras. encerrar falando da comunidade, porque assim, agora a gente quer saber, né, se a gente reunindo todo mundo aí já dá para fazer uma festa, porque daí eu vou começar a experimentar, vou me comprometer aqui. Opa, será muito bem-vinda, Serli. E vamos te incentivar, né, para que você Vão ter que me ensinar umas faça a receitas transição novas. vegetariana. Então vamos lá, né? A transição não é fácil, tem que ter Tá. apoio. Vamos marcar um churrasco vegetariano, né? Combinado? Opa! Bacana, vamos experimentar então. Mas como que é? Vocês têm um número de pessoas? Que tamanho que é esse grupo já? Na verdade, começou de uma forma brincadeira, informal, um grupo no Facebook, né? Que a gente pensou, vamos montar um grupo de vegetarianos de Laranjeiras do Sul e região, Opa! né? Vamos ver quem que aparece. Então, a princípio, estamos eu, a Rosali, temos o Heitor, que é um aluno de agronomia da UFES, e aí tem mais algumas pessoas que eu não conheço, inclusive, pessoalmente, só pelo Facebook, né? Então essas são as pessoas que eu conheço pessoalmente. Eu já me comprometo aqui de informar para os ouvintes da próxima vez se todo mundo é de Laranjeiras do Sul, não, porque vocês dois eu já sei que, claro, agora vocês são daqui, mas vocês vieram de outros lugares, né? Então eu quero fazer essa pesquisa, quero saber nesse grupo quem é que é, depois vocês vão me inserir, que eu vou ser a nova vegetariana. E aí, pra mim não é difícil ser vegetariana, sabe por quê? Porque o meu filho de 3 anos, Vicente, ele não aceita nenhum tipo de carne. E aí eu andei pesquisando sobre e eu li uma coisa interessante, que diz que essa nova geração que tá vindo aí é uma geração muito mais consciente e que eles naturalmente estão abolindo essa questão de comer carne. Eu achei isso muito interessante. Então na minha casa, pelo Vicente, eu já não preciso fazer carne. Ainda em relação a Laranjeiras do Sul e região, mas vamos ficar em Laranjeiras do Sul, pelo menos por enquanto, que os donos de restaurantes, lanchonetes e padarias pensem Agregue. nessa classe como nicho de mercado, porque existem vegetarianos ou vegetarianos estritos. Que circulam e por aqui também, Por né? aqui. E existem muitos simpatizantes. Sim. Que eles até falam assim, não, eu até tenho vontade, mas quando eu vou numa padaria não tem nada de opção vegetariana. Os grupos culturais que têm circulado por aqui, até por conta dos nossos movimentos culturais, a gente já sabe que cada vez que vem um grupo de fora, vem um bom número de pessoas vegetarianas. Isso foi ano passado, os eventos que a gente teve, e esse ano também, agora por ocasião da primeira mostra de teatro, veio uma galera que não comia carne, então a gente já teve também que preparar algo para eles em separado. E faz todo sentido isso que você está falando. Exatamente. Realmente tem que pensar, né, nesse público também. Porque existe um mercado promissor, está aumentando a nível mundial mesmo, está aumentando sim. Então acho que os donos aí de restaurantes, padarias, poderiam pensar nisso com carinho. Fica a dica, vocês contribuíram inclusive com eles. Gente, muitíssimo obrigada pela participação, por estarem aqui trazendo, né, os conhecimentos de vocês, a vivência de vocês. Nosso programa está acabando, mas a gente, né, volta daqui um tempo com esse assunto de novo, de repente aí com a comunidade maior. Tá, ok. Muito obrigado, Serli. Uma oportunidade muito interessante, muito legal de expor um pouco das nossas ideias e a filosofia vegetariana. Muito obrigado. Obrigada, Rosali. Serli, muito obrigada também. É uma alegria estar com vocês, com o Miguel também, que eu já trocava ideia com ele há alguns anos sobre o assunto. Estamos aí, quem tiver dúvida, quiser trocar uma ideia também, pode chamar lá no Facebook. Enfim, estamos abertos a isso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até mais. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Boa tarde. Todos nós conhecemos instrumentos musicais clássicos como o violino, o cello, o violão, o trompete, o tambor e a flauta.
A lista é bastante longa. Embora pareça que conhecemos muitos, existem uma infinidade de instrumentos que desconhecemos porque simplesmente não fazem parte de nenhuma orquestra e de nenhum conjunto convencional, sendo apenas utilizados em lugares específicos do mundo. Reuni aqui no programa de hoje 6 instrumentos musicais que você talvez jamais tenha escutado, ou se escutou e nunca viu sendo tocado sozinho. O primeiro deles é o tambor de aço. O tambor de aço é originário de Trindade e Tobago e o seu som característico nos evoca a atmosfera de uma ilha, sendo muito utilizado nas músicas caribenhas. Você pode ouvir esse instrumento na música Time, do Pink Floyd, com um solo de tambor de aço. Outro instrumento bastante peculiar é a cítara, que é um instrumento de cordas que vem da Europa e que pode ser ouvido em várias canções folclóricas da Áustria, Hungria, na Eslovênia e na Croácia. O seu nome vem da Grécia Antiga e possui origem comum com o violão e o cítara indiano. Uma música que você pode ouvir claramente a cítara seria o musical Terceiro Homem. A tabla também é um instrumento musical muito popular nas culturas da Índia e do Paquistão. É formada por 2 tambores de tamanhos diferentes, onde um é bem pequeno, que faz som agudos e breves, e o outro maior com um som profundo e único. Outro bastante comum são as trompas dos Alpes. As trompas dos Alpes é um instrumento musical tradicional da Suíça, que parece com uma trompa de caça gigante e com um cabo alongado. Ela possui variações sonoras bem limitadas, mas seu som é forte e pode ser ouvido a quilômetros de distância entre as montanhas. Antigamente era usada para transmitir sinais entre aldeias alpinas. Você pode ouvir essa trompa na música Macarena, que todo mundo conhece, tocada pelo instrumentista Cody Baumgärtner. E não menos importante, nós temos também a cuíca, que é o nosso instrumento usado bastante nos ritmos de samba e pagode, e ela é um instrumento musical semelhante a um tambor, com uma haste de madeira presa no centro da membrana de couro, pelo lado interno. E o som é obtido friccionando a haste com um pedaço de tecido molhado e pressionando a parte externa da cuíca com o dedo, produzindo um som de ronco característico. E esse instrumento tem origem na África. Troquei minha viola por uma cuíca. Eu troquei, vamos ver como é que fica. Eu não sei, troquei minha viola por uma cuíca. Eu troquei, vamos ver como é que fica. Viola tem corda, mas não repinica. Viola se afina, cuíca se estica. Em roda de samba, viola é quem chama, cuíca reclama. Quem forma o cordão diz um verso e vai embora. Quem fica de fora é quem puxa o refrão. Mas eu troquei minha viola por uma cuíca. Eu troquei, vamos ver como é que fica. Eu não sei, troquei minha viola por uma cuíca. Eu troquei, vamos ver como é que fica. O meu sapato é o piso do meu bairro. Ando firme, só deslizo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções. Brasil, meu Brasil brasileiro. Campo aberto pra cultura.